Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 17 de maio. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar sempre com o seu carinho e também com a sua audiência. Um excelente dia para você e para toda a sua família e hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre aposentadoria. Planejamento, reforma da Previdência serão tópicos que iremos debater no decorrer do nosso programa. É quinta, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um wafer de chocolate com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia para você interagir com a gente, responder a nossa pergunta e também telefonar e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E o planejamento de uma aposentadoria é ainda um assunto repleto de dúvidas e não por acaso. Esse planejamento ficou ainda mais cercado de dúvidas e vários questionamentos com o projeto da reforma da Previdência. Mesmo que o INSS ele não pareça mais uma opção tão segura para o contribuinte, isso não quer dizer que não é possível também planejar uma aposentadoria, uma boa aposentadoria. Na verdade, o planejamento ele pode abordar outros pontos que vão muito além da previdência social. E isso é algo muito positivo. Com a ajuda dos nossos convidados de hoje, vamos entender melhor sobre aposentadoria, reforma da Previdência, planejamento de uma boa aposentadoria. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com dois profissionais que entendem bastante sobre o tema. Primeiro vou apresentar o Dr. Almir Reis. Dr. Almir, ele é advogado previdenciário. Para reforçar nosso bate-papo, nosso segundo convidado é o Dr. Eliseu Leite. Ele é advogado previdenciário e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra os diferentes tipos de aposentadoria. Preste muita atenção. Confira. O advogado trabalhista e previdenciário Tiago Patriota passou orientações sobre a preparação para esse importante momento na vida do trabalhador, que é a aposentadoria. Vamos lá. Existem vários tipos de aposentadoria: por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e aposentadoria especial. Para todas elas, é preciso estar em dia com as contribuições junto à Previdência Social. Por isso, até mesmo os jovens devem estar atentos para saber se os empregadores estão repassando a contribuição. É possível o segurado procurar o INSS e verificar se o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o chamado CNIS, ele se conta de forma correta. Porque eu posso trabalhar vários anos numa empresa e ela, por diversos motivos, não repassar a contribuição previdenciária e isso lá na frente afetar. Então, se de forma anterior, de forma a priori prevista, eu me organizar, lá na frente, quando eu precisar de fato me aposentar, eu não vou ter maiores trabalhos e embrólios. Outra coisa, o contribuinte não deve levar apenas em conta se já tem tempo de contribuição suficiente para se aposentar. Devido ao fator previdenciário, é preciso analisar se não é válido trabalhar por algum tempo a mais e receber um repasse maior. O advogado explica. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, precisamos verificar a nossa idade e o tempo de serviço. Para homens, se verificado que trabalhou 60 anos com 35 anos de serviço, ele computa o chamado 95 pontos. E o que é isso? Eu consigo fugir do fator previdenciário. O fator, na sua base de cálculo, ele utiliza a variável idade, que de forma agressiva ele diminui o valor a ser recebido pelo segurado. Então, se eu não estiver preparado, se eu buscar a previdência com 59 anos, eu vou ter a presença do fator previdenciário porque eu não vou computar os 95 pontos. E no caso da mulher, ela precisa de 60 anos e no mínimo 30 anos de serviço para poder compor os 85 pontos, 55 anos e 30 de contribuição. Tiago, se eu porventura eu não me preparei e solicitei a aposentadoria por tempo de contribuição com a idade menor. Se eu recebi, se eu saquei a aposentadoria, é bastante lembrar que a aposentadoria ela é irrenunciável.
Então, uma vez concedida e recebido a aposentadoria, não pode ser mais alterado. Então, você pode ter uma perda de 30% do seu rendimento, porque não tinha o conhecimento que se esperasse mais um ano ou poucos meses, eu teria o salário de benefício de forma 100%. Entendeu? Então, é bastante necessário ter essa prevenção. Outro ponto importante: a aposentadoria não é um processo rápido, então é preciso que o trabalhador esteja equilibrado financeiramente para não correr riscos de ficar no vermelho enquanto aguarda a aposentadoria sair. A concessão não é de forma imediata. Então, se eu vier a ser demitido, eu não vou imediatamente ser aposentado. Eu vou passar por um procedimento administrativo para a verificação de todos os requisitos. E se, de uma infelicidade, eu não tiver concedido isso de forma administrativa, eu terei que buscar judicialmente e isso vai demandar um pouco mais de tempo. Então, se o segurado ele puder resguardar suas economias no que pertine ao FGTS, ao seu resguardo mensal, e se preparar previdencialmente, então, tem tudo para dar certo, de forma cautelosa. Pois bem, se preparar, planejar, você vai ouvir muito nessas palavras no decorrer do nosso programa. Vamos falar sobre aposentadoria, sobre planejamento, reforma da Previdência. Você sabe o momento certo de você pedir a sua aposentadoria? A gente vai refletir também sobre isso no decorrer do nosso programa, com a ajuda dos convidados, mas a partir deste momento a gente abre aqui o espaço para você participar, para você interagir. A princípio, vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. E essa pergunta vai ser lançada a partir deste momento. Você que está em casa vai ligar para a gente na linha interativa para responder o seguinte: queremos saber se você está planejando a sua aposentadoria. Você está planejando, sim ou não? Liga para a gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está disponível para você ligar, participar, responder aqui a nossa pergunta e também mandar sua dúvida sobre o tema. 3424-1547, também na nossa segunda linha interativa, que é o 3424-1977. Temos essas duas opções para você ligar, interagir, mandar a sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo a sua pergunta. Mas se você tem acesso à internet, você também pode entrar na nossa fanpage. Muito simples, o nosso espaço lá na internet é no facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa sua dúvida, responde também a nossa enquete. Daqui a pouquinho vamos ler sua participação aqui no nosso programa. Seu WhatsApp está em mãos, você pode mandar sua mensagem também através do 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E sobre a reforma da Previdência, vamos falar um pouco mais sobre ela? É que o presidente Michel Temer, ele anunciou que depois das eleições de 2018 pretende convidar o seu sucessor para juntos tentarem aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano e, portanto, antes do início do futuro governo. Temer se diz convencido de que, seja quem for o presidente do Brasil, terá que aprovar a reforma e o melhor será já assumir sem esse peso, essa responsabilidade nas costas. E se aprovada a reforma da Previdência, o que é que vai mudar para a sociedade? Vamos refletir sobre isso também no nosso programa. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados que irão nos ajudar a entender bastante sobre o assunto. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia, Dr. Almir Reis, advogado previdenciário e presidente da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco. Doutor Almir, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, Valdson. É sempre um prazer participar e dou um bom dia aos telespectadores também que estão em casa. Estamos aqui ao dispor de vocês para tirar dúvidas. Dr. Eliseu Leite, advogado previdenciário, também diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui e conto com a gente, como o meu colega me falou. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas da população. Várias são as dúvidas, A gente já divulgou esse tema, a gente divulga o tema um dia antes e muita gente já começa a interagir, a participar, querendo tirar dúvidas sobre aposentadoria. Será que todo mundo que está assistindo a gente tem direito à aposentadoria? Vamos a essa primeira dúvida. Vamos lá. Todo mundo tem direito, doutor? Não é todo mundo que tem direito à aposentadoria. Como foi muito bem colocado ali no começo do programa, existem 4 tipos de aposentadorias. Idade, invalidez, tempo de contribuição
ou especial. E cada uma das aposentadorias possui requisitos diferentes para você eventualmente entrar no gozo dela. Então, por tempo de contribuição, a título de exemplo, eu preciso ter 35 anos de contribuição no caso de um homem ou 30 anos de contribuição no caso de uma mulher. Por invalidez, eu preciso estar acometido, eu preciso ser portador de uma doença que me torne inválido para o trabalho. Na especial, eu preciso trabalhar com agentes nocivos à saúde ou à minha integridade física. E na aposentadoria por idade, eu preciso ter um tempo de contribuição de 15 anos e 60 de idade no caso das mulheres e 65 no caso dos homens. Então esse é um resumo básico do que a gente tem de previsão legal hoje para conceder algum tipo de aposentadoria. E o que é aposentadoria, né? Na prática, assim, em poucas palavras, como é que a gente poderia resumir o que é aposentadoria? A aposentadoria seria a contraprestação que o trabalhador recebe decorrente de suas contribuições que ele fez ao longo da vida para os cofres da Previdência Social. Então, ao longo do tempo, ele contribuiu e, em troca, como se fosse um seguro, em troca ele vai receber da Previdência, caso ele se acidente, por exemplo, como o doutor me falou, uma aposentadoria por invalidez, ou caso ele complete o tempo de contribuição, ele vai receber a contraprestação, que é o seu benefício mensal. Esse benefício varia de valor, pode ser a partir de quanto e até quanto, né, esse pagamento? Existe um teto a ser pago? A primeira coisa que é importante colocar para quem está em casa, existe uma distinção entre aposentadoria e benefício assistencial. Que danado é benefício assistencial e o que é aposentadoria? Aposentadoria, doutor Eliseu já trouxe com muita propriedade, é uma contrapartida em razão do que você aportou no regime previdenciário. Mas a Constituição aqui do Brasil, de 88, ela traz também um benefício de cunho assistencial para pessoas que não puderam contribuir para a Previdência ou não preencheram os requisitos para receber alguma das 4 aposentadorias. Então esse benefício assistencial, muita gente chama de aposentadoria que está em casa, ele exige uma idade mínima de 65 anos, mas também exige que o grupo familiar daquela pessoa que está requerendo seja pobre. Como é que eu vou saber se meu grupo familiar é pobre ou não? Eu vou somar tudo que eu tenho de rendimento naquela casa, dividir pelo número de componentes. Se nessa divisão eu encontrar um valor inferior a 1/4 do salário mínimo, então meu grupo familiar é tido como um grupo familiar pobre, necessitado, que vai fazer jus a esse benefício assistencial. Mas muita gente confunde, Valtson, pensa que na verdade está entrando em gozo de uma aposentadoria. Então, para saber se eu sou aposentado ou não, a forma mais fácil é saber se tem 13º. Se tem 13º, geralmente é uma aposentadoria ou um auxílio-doença ou um auxílio-acidente. Se não tem 13º, é aquele benefício assistencial que é bancado pelo governo, mas que não se confunde com previdência. Ele tem cunho meramente assistencial e não deixa a pensão por morte para os herdeiros quando você vier a falecer. E eu só consigo contribuir com o INSS se eu trabalho na empresa privada ou eu posso fazer algum outro tipo, né, de contribuição de alguma outra forma? Como autônomo, por exemplo, é possível fazer isso? Sim, sem dúvida. Não só o trabalhador de uma empresa privada, ele contribui para a Previdência Social. Você pode ser um contribuinte individual, você pode ser um contribuinte facultativo da Previdência, né? Um contribuinte individual, por exemplo, um advogado, ele pode contribuir de forma individualmente, através do carnê. Um facultativo, aquela pessoa que está em casa, até a dona de casa, ela pode contribuir para a Previdência. É importante distinguir os códigos, né? Tem os códigos da Previdência, 1407, o 1007, 1406. É importante ele procurar um especialista para ele contribuir no código certo, porque existem alguns códigos que você contribui menos, mas também você só se aposenta por idade, você não se aposenta por tempo de contribuição. Então eu já vi casos em que a pessoa trabalhou 33 anos e depois contribuiu mais 2 com o carnê, mas ele contribuiu no código errado. De modo que esses 2 só contaria para a aposentadoria por idade, não por tempo de contribuição. Então, quando eu faço essa contribuição como autônomo, por exemplo, quanto mais eu contribuir para o INSS, eu vou chegar mais próximo do teto? Não funciona assim na prática ou funciona? Em tese, sim. A contrapartida, o valor da tua aposentadoria, ele tem correspondência direta com o que você aportou nos cofres da Previdência. Você me perguntou anteriormente, eu esqueci de responder. Comecei a falar de outra coisa e esqueci de falar dos valores. Mas o menor valor de benefício que você pode receber é um salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 954. E o máximo que o INSS paga, o teto que a gente chama, é
é pouco mais de R$ 5.600. Então, se eu quero receber o teto, eu tenho que pagar o mais próximo possível do teto. Mas como é essa contribuição do teto? Existem 3 alíquotas, como a Eliseu muito bem colocou. Existe a alíquota de 5%, mas que não se aplica a quem quer receber o teto, só vale para salário mínimo. Existe a alíquota de 11%, mas que não vale também para quem quer receber o teto, só vale para salário mínimo. E existe a alíquota de 20%. Aí essa aí você escolhe sobre quanto quer pagar e a contrapartida financeira, o valor da tua aposentadoria vai ter relação direta com essa tua contribuição. Então, a título de exemplo, se eu quero um benefício aí próximo de R$ 5.000, o que eu vou aportar na Previdência por mês é 20% de R$ 5.000. Ou seja, minha contribuição previdenciária seria de R$ 1.000 por mês. Mas no final, na hora de receber a tua aposentadoria, é feita uma média de tudo que você pagou. Então, não vale só o último ano, os últimos 2 anos, os últimos 3 anos. É feita uma média de todo o teu histórico contributivo do plano real para cá, de quando virou plano real, em julho de 94 até a presente data, para se saber quanto você teve de média e esse vai ser o seu valor final de aposentadoria. É comum, né, aqui no nosso país as pessoas procurarem o INSS para contribuir dessa forma, como autônomo, por exemplo, porque isso faz parte de um planejamento também, né, Eliseu? É comum o brasileiro se preocupar com esse planejamento para a aposentadoria ou ele só contribui quando é obrigado, quando trabalha de carteira assinada numa empresa privada? Como é que a gente analisa isso? Olha, eu acredito que o Brasil ainda é um país que as pessoas se planejam pouco. As pessoas pouco se preocupam com a Previdência. Então, se preocuparam mais agora com o anúncio da reforma, mas eles não se planejam para se aposentar. A gente vê muita gente contribuindo de forma individual, mas também acho que a maioria espera um emprego formal para contribuir, entendeu? E vejo muitos casos, como bem frisou Almir, em que assim, a aposentadoria nunca é o que você está recebendo naquele momento. Então, sempre é uma surpresa. Por quê? Porque ele ganhava, por exemplo, R$ 3.000 e quando se aposenta ganha 1.800. Porque o cálculo é feito um histórico, desde julho de 94 até o momento que ele vai pedir aposentadoria. Então, assim, se você passar, é descartado 20% das menores contribuições, tudo bem, mas, assim, ele tem que levar em consideração isso. Se ele perder o emprego, se ele puder contribuir de forma individual, é sempre importante ele manter essa contribuição. E para não ter essa surpresa, uma ajuda de um advogado, né? Vai evitar esse tipo de surpresa desagradável, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, chegando próximo ali à aposentadoria, a gente acumula também muitas coisas e contas também, né? As contas vão chegando, o plano de saúde vai aumentando de valor de acordo com a idade. Para não ter essa surpresa, um advogado pode ajudar ou é algo longe de alcance ainda da população? Alguns profissionais podem ajudar. A Defensoria Pública pode ser um grande auxiliar teu na busca para um benefício melhor. Um advogado, um contador, um atuário, inúmeras profissões que mexem com números podem te ajudar a decidir, a escolher a melhor hora para se aposentar. Agora a gente precisa fazer um alerta para a população. É muito difícil falar de planejamento previdenciário, Valdson, quando você tem um governo que mexe com regras a todo instante. Então a gente tinha uma regra vigente até 98. Aí de 98 para 99 mudou novamente a regra. Em 2003 alterou novamente as regras. Então o governo vem mexendo sistematicamente com relação a regras previdenciárias. Então você faz todo o planejamento previdenciário e pode acontecer de, na hora de se aposentar, o governo mexer nas regras e você precisar preencher novos requisitos para só então receber o benefício naqueles termos que você imaginou inicialmente. Então o planejamento é importante, mas em nenhum momento ele pode ser 100% seguro, porque ele pode aí ser abarcado por uma mudança de regras que leva todo aquele planejamento por água abaixo. Eu acho que é importante frisar que com o anúncio dessa reforma, muita gente correu para se aposentar, não é, Almir? E nessa corrida para se aposentar, nessa pressa, muita gente se arrependeu, porque a reforma ainda não aconteceu. E se a pessoa, por exemplo, já peguei várias vezes lá no escritório, se ela esperasse 4, 5 meses a mais, ela teria um incremento de 600, de 400 reais no benefício dela. Então, por isso que o planejamento é importante. Muita gente correu para se aposentar e hoje está arrependida do benefício. Como bem frisou o advogado no começo do programa, se a pessoa pediu aposentadoria e não ficou satisfeito com o valor, ele pode desistir da aposentadoria, contanto que ele não tenha recebido a primeira parcela, nem ter sacado o FGTS, PIS ou PASEP. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E hoje no programa estamos falando sobre aposentadoria. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer as informações é a Axa Macena. Fala, Axa, tudo bom? Oi, Valdisson, bom dia para você e bom dia a todos que assistem ao assunto do dia nesta quinta-feira. O destaque de hoje é bem curioso e está no site da Folha de São Paulo. Justiça inclui trabalho infantil em cálculo da aposentadoria. A decisão tem gerado bastante polêmica entre os especialistas. O TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, mandou incluir no cálculo da aposentadoria o trabalho realizado durante a infância. Assim, o tribunal proibiu o INSS de fixar uma idade mínima para a contagem de anos de serviço e tempo de contribuição. O órgão apelou ao tribunal, alegando que a lei atual tem como objetivo proteger a criança e impedir a exploração do trabalho infantil. O INSS ainda lembrou que o trabalho só é reconhecido legalmente após os 16 anos de idade ou aos 14 anos, na condição de menor aprendiz. Já a relatora do processo contra o INSS afirma que muitas crianças são levadas pelos pais para ajudarem com o trabalho urbano e rural. Portanto, seria necessário que o órgão considerasse esse tempo de serviço e não restringisse o direito dessas crianças que muitas vezes trabalham para sobreviver. O INSS afirmou que vai recorrer para manter o reconhecimento do tempo de serviço só a partir dos 16 anos. Bem, essas foram as informações de hoje e nós voltamos agora ao debate com você, Valdisson. Ok, Axa, muito obrigado pelas informações e a gente segue aqui para tirar muitas dúvidas. Tem muita gente já interagindo através do nosso WhatsApp, tem muita gente participando através da nossa linha interativa, mas também tem gente com dúvidas sobre o que é verdade, o que é mito sobre a reforma da Previdência, sobre a aposentadoria. Para a gente ganhar tempo, a gente vai seguir aqui mostrando alguns mitos e verdades sobre o tema e com a ajuda dos convidados vamos compreender melhor se se trata de um mito ou verdade. Muito se fala que a Previdência Social tem um déficit, né? Seria mais ou menos uma justificativa para a necessidade de uma possível reforma. Aí eu queria saber de vocês, a opinião de vocês. A Previdência Social, ela não tem déficit? Mito ou verdade? Qual o posicionamento de vocês? Será que vocês acreditam ou discordam? É muito bom ter a oportunidade de falar sobre essa temática, porque a gente está acostumado a escutar que a Previdência está completamente quebrada, inviabilizada, que não tem dinheiro para nada. Mas aqui no Brasil, não dá para falar de Previdência sem falar de Seguridade Social. Qual a diferença de Previdência para Seguridade? É como se Seguridade fosse um gênero do qual fazem parte, são espécies, a Previdência, a Assistência e a Saúde. Então, quando você fala em arrecadação da Previdência, você não pode falar disso isoladamente, porque a Previdência está dentro da Seguridade Social. Então, se eu levar em consideração tudo que a Seguridade Social arrecada, há uma oscilação. Em alguns anos há déficit, mas em vários anos houve superávit na arrecadação previdenciária. Doutor Eliseu, o que é que você acha? Tem esse déficit? Não tem? Qual a sua opinião sobre isso? Não. Também concordo com o doutor Almir que não há déficit da Previdência. O que há, na verdade, é uma maquiagem nos cálculos do governo, em que exclui do cálculo da Previdência Social algumas fontes previstas na Constituição. Então, também acredito que seja um mito. A Previdência é superavitária. Vamos a um próximo ponto. Temos outro tópico aqui para a gente aprender. Mito ou verdade, que diz essa próxima tela? Sem a reforma da Previdência, o governo terá de aumentar os impostos? Mito ou verdade? Mito. O governo ele precisa pregar o caos para eventualmente convencer as pessoas da necessidade de uma reforma da Previdência. Como Eliseu bem colocou aqui, existe uma discussão muito grande se de fato há déficit, há superávit, mas indubitavelmente com o que a gente tem hoje de fonte de arrecadação, se eu usar exclusivamente para pagar os benefícios previdenciários, lá o que está no artigo 195 da nossa Constituição Federal, isso seria suficiente sim para manter os benefícios previdenciários sem necessidade de aumentar impostos. Ok. Quer complementar, doutor Eliseu? Não, perfeito. Perfeito. Próximo ponto, vamos ganhar tempo. O que é que diz a próxima informação? Sem a reforma, os aposentados e pensionistas correm o risco de não receberem o benefício no futuro? Mito ou verdade? Mito também, porque como não há déficit,
não há esse perigo, que eles fazem um comparativo com alguns casos pontuais de alguns governos, mas que são de regime próprio de previdência, não do regime geral de previdência. Então, na minha opinião, também é um mito. Próximo ponto, doutor Almir, quer complementar isso? Bem rapidamente, o Brasil gosta de falar, os governantes atuais gostam de falar que o Brasil vai virar uma Grécia. Olha, vai virar uma Grécia, vai cortar benefício previdenciário e tudo mais. Eu estive na Grécia cerca de 15 dias atrás e é muito bom conhecer em loco a realidade para poder demonstrar que não se aplica para o Brasil. A grande diferença da Grécia para o Brasil é que lá na Grécia você tinha uma idade mínima para aposentadoria desde antes da crise que a economia grega passou. Já se tinha uma idade mínima de 65 anos de idade para homens e 60 para mulheres. Essa era a regra, mas que na prática virava exceção, porque 85% dos benefícios previdenciários eram concedidos a pessoas muito jovens, com 40, com 45, com 50 anos de idade. Então, quando você escutar falar que, olha, não vai ter mais dinheiro para pagar, que vai virar uma Grécia, precisa conhecer em loco a realidade da Grécia, o que aconteceu lá, para não importar diretamente para cá, achar que é a mesma coisa. E se não tiver a oportunidade de ir em loco na Grécia, né, assiste o programa do dia que fica sabendo das informações, né, doutor Almir? Nem todo mundo vai conseguir conferir em loco, não. Vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra tela para você aprender sobre o tema reforma da Previdência, sobre aposentadoria. É mito ou é verdade que a idade, né, ao fixar a idade mínima para a aposentadoria em 65 anos para homens e mulheres, a reforma desconsidera a expectativa de vida das regiões mais pobres do país? Aí eu acredito que seja uma verdade. Com a fixação da idade mínima, não estou aqui discutindo se é para ter uma idade mínima ou não. Pode ser até que tenha, mas o Brasil é um país gigantesco e que a expectativa de vida muda de acordo com cada região. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a expectativa de vida do trabalhador rural, por exemplo, é pouco mais de 65 anos. Há localidades aqui no Nordeste em que a expectativa de vida é menor do que 65 anos. Então, seria o caso de um estudo mais aprofundado, porque se assim for posto, pessoas vão falecer e não vão conseguir se aposentar. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é outra história. O trabalhador rural lá é uma outra realidade que a gente não pode comparar com a realidade daqui do Nordeste. Concordo em todos os sentidos. Aí muita gente fala, mas Almir, quase todos os países têm idade mínima para aposentadoria, mas quase todos os países também têm exceções à regra geral de uma idade mínima. Então o modelo mais justo, Valdson, sem dúvida alguma, é aquele que associa idade com tempo de contribuição. Quem começou mais cedo, vai mais cedo para casa. Quem começou mais tarde, aí sim, pode ficar até os 65 de idade. Mas não é razoável no Brasil, um país com dimensões continentais, você querer implementar uma idade mínima do Oiapoque ao Chuí. Não é razoável, a gente discorda também desse posicionamento. Vamos ao próximo ponto, aqui a última tela para a gente aprender se é mito ou verdade. O trabalhador só vai conseguir aposentadoria se contribuir 49 anos para a Previdência? É mito ou é verdade? Isso daí, Almir, é em parte, não é? Porque houve uma reformulação nessa nova proposta, que na verdade ele vai ter a aposentadoria integral quando ele tiver 40 anos de contribuição. Não é? Ele vai ter um mínimo de 25, mas para se aposentar com o valor do benefício integral, ele vai precisar de 40 anos de contribuição. Perfeito, concordo. Então, esse era o texto inicial da reforma da Previdência. Mas não é que só poderia se aposentar com 49 anos. Para aposentar na modalidade tempo de contribuição integral, só com 49 anos, se tivesse passado o texto original da reforma da Previdência. Mas ainda assim, mesmo que passe a reforma, vai continuar a existir a aposentadoria por idade, que vai exigir 65 anos, no caso dos homens, com apenas 15 de contribuição. Então, nesse caso aí, é mito. O texto original ele já sofreu diversas alterações. A expectativa do presidente é que essa reforma previdenciária seja votada ainda neste ano. O que é que vocês acreditam, né? Vai ser possível, antes de dezembro, ter, né, já esse processo por encerrado e aprovada ou não a reforma da Previdência? A gente lembra que no Rio de Janeiro está com a intervenção federal e isso quer dizer que nenhum projeto pode ser aprovado. A Constituição não pode ser alterada por conta dessa intervenção federal. Aí como é que a gente compreende isso na prática, né? Será que o presidente ele vai revogar essa intervenção federal para poder aprovar um projeto? Como é que a gente compreende isso? Valdson, quero te elogiar primeiro. Pode ou não? Você é quase um jurista já é quase um advogado. De tanto conversar sobre esse tema, você já fala com uma propriedade que poderia estar aqui do outro lado sendo entrevistado e o pessoal de casa sairia muito bem informado. Nesse caso, para o pessoal de casa entender, se você, eventualmente,
tem uma decretação de uma intervenção federal, como aconteceu no caso do Rio de Janeiro, a Constituição do Brasil não permite que ser emendada, ser alterada durante a vigência da intervenção federal. Então, se o governo quiser voltar a mexer com reforma da Previdência para votar, para tentar alterar critérios, requisitos para recebimento de aposentadoria, primeiro ele precisa fazer cessar a intervenção federal. Como o Valdson muito bem colocou aqui agora, o Temer já alardeou que vai, olha, o próximo presidente eleito, eu vou chamar ele aqui, porque eu sei que é uma temática impopular, e eu vou dar segurança para ele começar um governo novo sem precisar voltar a discutir Previdência. Então, qual a ideia do Michel Temer? Chamar o próximo governante eleito para tentar aprovar logo após o segundo turno, final de outubro, novembro e dezembro. Porém, Valdson, sendo muito honesto, ele tenta colocar isso porque ele quer ser lembrado como presidente reformista, que mexeu na parte trabalhista, que mexeu na parte previdenciária, mas a chance dele conseguir tirar isso do papel, a chance dele conseguir aprovar do jeito que ele queria fazer, é muito difícil. Por quê? Primeiro que ele tem que convencer o novo governante, o próximo governante, que é necessário uma reforma da Previdência naqueles exatos termos que ele defende. E cada governante tem uma posição diferente sobre a questão. Segundo, assim como ele não conseguiu maioria para aprovar quando ele tinha uma base consolidada no Congresso, a base, em tese, vai ser a mesma, porque os próximos parlamentares só vão assumir em 2019. Então não vai ser nada fácil para o governo conseguir aprovar ainda em 2018, como o Temer colocou agora recentemente na imprensa. Então, diante de tantas incertezas, o mais sensato é parar, refletir, procurar a ajuda de um especialista para não se arrepender mais na frente, né, doutor Eliseu? Isso. Você falou no bloco anterior do programa sobre isso, é muito interessante a gente reforçar. Muita gente está perdendo dinheiro apressando essa aposentadoria. Isso, muita gente está perdendo dinheiro apressando a aposentadoria por conta da reforma e que é necessário se planejar. É necessário pensar, refletir. Hoje vigora a sistemática dos pontos, 95 pontos para homem para livrar o fator previdenciário e 85 pontos para a mulher. Então, isso vai ser alterado agora no final do ano para 96 e 86. Então, é necessário realmente se programar. Pensar direitinho, analisar, pegar os documentos necessários. Hoje tem uma ferramenta no site do INSS chamado Meu INSS, em que você pode se cadastrar, pegar lá o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, levar para um especialista, levar para um contador, para a Defensoria Pública, para um advogado de sua confiança, para que ele possa analisar se está no momento correto de se aposentar ou se é mais vantajoso esperar 2, 3, 4 meses. Temos aqui muitas participações, vamos começar a repassar algumas dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você pode mandar também a sua pergunta. Nosso número é muito simples, o nosso WhatsApp é o 99209-4819. Você acessa, deixa aí sua participação. Vamos repassar para os convidados. A primeira dúvida é sobre o LOAS. A dúvida da Elaine, ela que mora na cidade do Cabo e quer saber o seguinte. Ela fala que tem 2 filhas com deficiência. Ela quer saber se tem direito a receber o LOAS das duas. Pode acumular 2 benefícios do LOAS? Vamos lá. Porque o LOAS não é aposentadoria, né? Perfeito. É o que eu já coloquei. O LOAS é um benefício que ele tem previsão na nossa Constituição, está lá no artigo 203, e ele exige que você, na verdade, tenha uma situação de deficiência ou uma idade elevada, mais de 65 anos de idade, um ou outro, mas junto a esses requisitos, ele exige também que você seja pobre. No INSS, se você procurar a Previdência para pedir para as 2 filhas, ele não vai conceder, Elaine, porque ele vai dizer, já tem um na casa, não pode ter um segundo. Porém, na esfera judicial, se você conseguir provar que esse benefício que já recebe para uma filha deficiente continua sendo insuficiente para dar uma vida digna à tua família, o juiz ele pode mandar conceder o segundo benefício, desconsiderando o que você já recebe a título desse primeiro, porque ele não está sendo suficiente por si só, isoladamente, para manter a tua família. Então, no INSS tu não vai conseguir, mas na via judicial, se você demonstrar uma situação de necessidade, mesmo já recebendo o primeiro, você tem boas chances sim de conseguir. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa fala que tem 67 anos e tem aproximadamente 27 anos de contribuição. E há 10 anos está no benefício e queria saber se pode pedir aposentadoria por problema de saúde. Esse benefício deve ser o auxílio-doença, né? Eu entendo que ele deve estar recebendo auxílio-doença, né? Há 10 anos ele está perguntando se pode pedir uma aposentadoria por problema de saúde. Ele pode tentar uma transformação desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, né? Que no caso vai ser 9% maior o valor do benefício.
Ou então, no caso, sendo homem, independentemente de sendo um homem ou mulher, ele pode também transformar numa aposentadoria por idade, né? Pedir aposentadoria por idade, porque sendo homem ou sendo mulher, com 67 anos ele já implementou os requisitos. Ele tem 27 anos de contribuição, 27 anos de contribuição. Isso. Só uma parte sobre essa questão. Muita gente agora está sendo chamada, Valdson, para fazer aquela operação pente fino do INSS, sendo convocado, dizendo, olha, você não está mais doente, alta médica. É muito importante essas pessoas que estão recebendo benefício há muito tempo, se elas realmente tiverem alta médica, antes de requerer uma aposentadoria por idade. Se ela quer requerer por invalidez, não precisa contribuir e fazer mais nada. Mas se ela quer aposentar por idade, antes dela dar entrada nessa aposentadoria por idade, é muito importante que ela procure um especialista, porque pode ser que vá valer a pena para ela, antes de requerer, fazer mais uma contribuição pós-cessação do auxílio-doença. Por que isso? Porque esse período em gozo de auxílio-doença só vai entrar na conta da aposentadoria por idade se eventualmente tiver alguma contribuição posterior, porque esse período de auxílio-doença ele fica intercalado entre 2 períodos contributivos e ele vai ser considerado como tempo de contribuição e os valores de remuneração também vão entrar no cálculo de uma eventual aposentadoria por idade. Então, se ele quer trocar por um benefício por doença, não tem problema nenhum, requer a Previdência ou requer o Poder Judiciário. Mas se ele quer trocar por uma aposentadoria por idade, fique muito atento. Antes de fazer isso, procure um especialista, porque pode fazer muita diferença no teu valor final de aposentadoria. Só fazendo um acréscimo, como o Dr. Almir bem falou, o tempo de auxílio-doença conta se for intercalado entre atividades, salvo se for na especialidade acidentária, seria o B91. Esse tempo conta independente da contribuição. E esse alerta que todo mundo está sendo chamado, é importante manter os cadastros do INSS atualizados, porque já houve casos em que a pessoa não foi contactada e o INSS simplesmente cortou o benefício dela. Bem lembrado, doutor Eliseu. Manter atualizado para não perder aí o benefício por um descuido, né, da atualização dos dados cadastrais. Jaciara também está participando aqui no nosso WhatsApp, ela mora em Igaraçu, ela diz que é aposentada por deficiência, mora com uma avó que também é aposentada. E ela queria saber, né, se numa única residência pode ter 2 pessoas aposentadas? Pode acontecer sim, porque o benefício já concedido, eu acredito que ela não é aposentadoria a situação dela. Deve ser aquele BPC, amparo social, benefício assistencial, ele tem várias nomenclaturas. Muita gente conhece ele como LOAS também. A depender da situação concreta, se você comprova uma situação de necessidade, é o mesmo exemplo da Elaine. Se você consegue comprovar que mesmo com aquele benefício que você já recebe, a condição da casa ainda não torna a família digna, então você pode ter um segundo benefício. Mas isso não é regra, isso é exceção. Então, para ter 2 benefícios na casa, é importante também conversar com um especialista para que a gente evite de ter uma alegação de fraude mais na frente pelo INSS. Mais uma vez eu pedi licença aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre aposentadoria. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre aposentadoria. E olha só, o segurado do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que pedia aposentadoria por idade ou salário maternidade, a partir da próxima segunda-feira, dia 21, poderá ter seu benefício liberado imediatamente ou em até 30 minutos. Isso desde que preencha as exigências básicas. As solicitações serão feitas através do 135 ou no site do próprio INSS. Anote aí, o site é meu.inss.gov.br. E a expectativa com essa medida é que entre 15% a 20% dos requerimentos, tenham concessões automáticas. A gente quer saber se vocês consideram isso como um avanço significativo. Apenas numa ligação, se você preenche todos os requisitos, você vai poder receber sua aposentadoria ou benefício, no caso, o salário maternidade. Se fosse verdade, é um avanço significativo? Se fosse verdade, seria maravilhoso. De fato, o INSS está passando por uma grande problemática. Qual é? A partir de 2019, mais da metade da força de trabalho do INSS vai estar se aposentando. E o porquê de 2019? Porque a partir de 2019, muitos servidores que estão recebendo o que a gente chama de abono de permanência, que é um incentivo para continuar na atividade, eles vão preencher os requisitos para aposentar de forma integral, sem perda salarial. Então, mais da metade da força de trabalho está indo para casa.
E há uma dificuldade muito grande de contratar novos servidores. Então o INSS está tentando ser criativo, se reinventando, mas não porque ele quer ser bonzinho com a população, é porque ele não vai ter realmente força de trabalho nos postos para atender. Então essa ideia de conceder por telefone ou pela internet diretamente é maravilhosa. Mas eu pessoalmente fiz o teste para 20 clientes antes de vir para cá. Todos já preenchiam os requisitos para receber aposentadoria por idade. Já tinham mais de 65 anos no caso dos homens e 15 de contribuição, e mais de 60 anos de idade e 15 de contribuição no caso das mulheres. Os 20, o sistema apresentou inconsistência e dizia que tinha que procurar o posto para ser atendido. Então, se o INSS conseguir organizar o sistema para tirar isso do papel e, de fato, ser uma verdade, o segurado ter essa oportunidade de não precisar se locomover para conseguir o benefício, ótimo, maravilhoso. Mas, na prática, até a presente data, não tem funcionado da forma maravilhosa como o INSS diz que vai acontecer. Mas vamos ser mais otimistas, né? O anúncio feito ontem disse que a partir da próxima segunda-feira, dia 21. Na verdade, esperar um pouco mais. Só uma questão, mas o problema é o seguinte, isso vai ser obrigatório a partir da segunda-feira. A partir da segunda-feira não vai existir mais, Valdson, o atendimento físico para aposentadoria por idade e para salário maternidade. Mas esse atendimento que ele diz que não vai ser mais físico, porque pela internet já resolve, já está acontecendo. O grande problema qual é? Quando você vai para a internet para resolver para o telefone, você não está conseguindo acessar o benefício. Então, Pernambuco tem muita sorte, porque tem 2 gestores aqui em Pernambuco muito comprometidos em melhorar a vida do segurado, que é o gerente executivo, o superintendente, que é o Marcos Brito, e a gerente executiva, que é a Denise. Eles são muito preocupados com a população. Agora, muitas vezes, eles estão aí amarrados, vinculados à questão de sistema, a questões nacionais. Mas Pernambuco realmente é muito sortudo de ter gestores tão comprometidos com a causa pública. Ok, temos mais participações agora através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar. A primeira dúvida aqui deste bloco é da Rosângela. Ela que quer saber o seguinte, a Rosângela quer saber se essa mudança, né, na reforma previdenciária, essas regras do INSS, serão válidas também para funcionário público estadual? Funcionário público estadual também vai ser contemplado com a reforma da Previdência? Rosângela da Bomba do Emetério. Sim. Também vai ser contemplado. O que está sendo excluído, a princípio, são apenas os militares. Mas os funcionários públicos também serão afetados pelas essas mudanças. Só uma parte sobre o que a Eliseu colocou, eles vão ser afetados, mas da seguinte forma. A proposta atual de reforma da Previdência, em tese, ela exclui funcionário estadual e funcionário municipal, mas exclui de forma imediata. Diz o seguinte, olha, você vai ter 6 meses Câmara de Vereadores, vai ter 6 meses Assembleia Legislativa para mudar as suas regras previdenciárias, porque se você não mudar, vai ser a mesma regra vigente a nível federal. Então, apesar de não ser atingido de imediato se passar o último texto, com 6 meses e nenhuma Câmara vai mudar ou nenhuma Assembleia vai mudar em 6 meses, porque é uma temática muito impopular, então vai valer as mesmas regras. Então, como a Eliseu colocou, na prática, vai sim valer as mesmas regras, porque em 6 meses ninguém consegue fazer nada. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: fiquei 4 anos recebendo benefício do INSS, voltei a trabalhar porque o médico deu indeferimento, né? Ele precisou voltar ao trabalho. Esses 4 anos que eu passei afastado do trabalho, eles vão contar para a minha aposentadoria? Ele bota aqui artigo 31. Certo. Então, ele recebia um auxílio-doença na modalidade 31, aquele que o doutor me falou. Esse período vai contar para ele como tempo de contribuição, porque ele foi intercalado entre atividades. Ele estava trabalhando, ficou recebendo auxílio-doença e agora voltou a trabalhar porque o INSS cessou o benefício dele. Então, esses 4 anos que ele passou em gozo do benefício vão sim contar por tempo de contribuição, porque foi intercalado. Isso é que é importante. Próxima dúvida, a pessoa não se identificou também, mas quer saber o seguinte. Uma amiga minha tem 52 anos de idade e 30 anos de contribuição. A dúvida dela é a seguinte: se ela der entrada agora em sua aposentadoria, ela terá perdas? Pode falar ou não? Pode falar para sua amiga que ela vai sim conseguir se aposentar. O grande problema qual é? Ela vai ter perda no valor final do benefício, porque somando a idade dela, qual o tempo de contribuição, Valdson, que ela falou que tinha? 30 anos de contribuição. Somando a idade dela, 50, com 30 anos de contribuição, a gente fecha 80 pontos. A legislação hoje exige que ela tenha 85 pontos, no caso das mulheres, para não ter perda salarial. Então, num caso como esse, de 50 anos de idade, com 30 de contribuição, pode avisar a sua amiga que ela vai perder em torno de 30% do valor final do benefício se aposentar agora de imediato. Agora, se ela observar essa regra dos pontos, ela consegue livrar a incidência do fator previdenciário e teria um benefício de valor integral.
Ok, próxima participação é da Maria, que mora em Piedade. Ela está parabenizando aqui aos convidados pela forma que estão repassando as orientações. A gente agradece e repassa aqui o elogio aos convidados. A Maria de Piedade, ela fala o seguinte: faço 60 anos em dezembro e 25 anos de contribuição. Já posso começar, né, a entrar em algum processo de ação para se aposentar? Sim, pode dar entrada na aposentadoria? Eu ia até falar sobre isso agora. Ela só vai poder agendar o pedido dela de aposentadoria quando ela completar os 60 anos. Né? Então, assim, você só vai poder requerer o seu benefício, porque muita gente pensa assim, não, eu só vou ser atendido na agência daqui a 2, 3 meses. Mas o sistema não vai permitir que ela marque, né, o atendimento presencial lá na agência, que no caso agora não vai ser mais presencial. Mas quando ela já implementa os requisitos de se aposentar por idade, que ela tem 60, ela vai implementar, né, que ela vai fazer 60 e ela tem 25 de contribuição. Né? Então, com certeza, em dezembro, quando ela fizer os 60 anos, ela pode agendar o benefício que certamente será concedido. Próxima participação, Rosângela, que mora em Paulista. Ela fala o seguinte: me aposentei por tempo de serviço, 30 anos de contribuição. Tive uma perda mais ou menos de 30%, pois na época eu ainda tinha 48 anos de idade. Tem como eu rever esse valor? Tem como ela rever essa perda de quase 30%? Rosângela, como o Tiago falou na abertura do programa e o Eliseu já colocou aqui também, depois que você recebe o primeiro pagamento, ou saco PIS, PASEP ou fundo de garantia, o benefício ele é de cunho irrenunciável. Então o que a gente pode tentar identificar para você é se eventualmente o INSS esqueceu de lançar alguma contribuição, se o tempo de contribuição que ele considerou realmente está correto, se você tinha alguma atividade com insalubridade ou com periculosidade que o INSS não levou em consideração. Então isso pode justificar uma revisão do seu benefício. Mas novas contribuições feitas após a aposentadoria não são suficientes por si só, isoladamente, para justificar uma revisão no valor do benefício. Então, o que a gente vai precisar identificar, Rosângela, é se houve algum equívoco na concessão e quase sempre não, em metade dos casos, sempre tem algo na carta de concessão da sua aposentadoria que a gente pode buscar reparação para tentar melhorar o valor final do benefício. Eu acho que Rosângela estava querendo falar da desaposentação, né? Que muita gente hoje ainda procura essa desaposentação, que infelizmente foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal. Então essas contribuições posteriores à aposentadoria, uma vez que ela já sacou, realmente é irrenunciável. Ok, tem aqui o Pedro que quer polemizar um pouquinho o nosso bate-papo, né? O Pedro ele fala o seguinte: por que o governo só mexe com o trabalhador e não com os políticos? É polêmico. Veja, na proposta de reforma da Previdência, até está se mexendo com os políticos, mas com quem se eleger daqui para frente. Então, os políticos preservariam parte das regras que são muito melhores que as aplicadas para a população em geral, e os novos seriam vinculados às mesmas regras que valem para a população toda. Então, os políticos realmente possuem regras diferenciadas, e na batalha que a gente vai travar contra a reforma da Previdência, nos termos que o governo quer fazer, não tenha dúvida alguma que a gente vai colocar, vai fazer essas ponderações, e se mexer com relação à população, você pode ficar muito certo que a gente vai brigar para mexer com os políticos também. Próxima participação, a pessoa não se identificou, mas fala que tem 47 anos de idade, nunca contribuiu com o INSS, quer saber se ainda há possibilidade de se aposentar, contribuindo como autônomo a partir de agora. Com quantos anos eu conseguiria me aposentar? 47 anos, quer saber se a partir de agora, se começar a contribuir, vai poder se aposentar com quantos anos? Sim. Pela foto é uma mulher. Pela foto. Não colocou o nome, mas se ela tem 47 anos, se ela começar a contribuir agora, né, ela vai ter que fazer 15 anos de contribuição, ela iria para 62 anos e iria cumprir a idade, pelas regras atuais, pelas regras que estão em vigência na atualidade, né? Então, se ela começasse a contribuir agora, ela ia se aposentar com 62 anos de idade. 15 anos de contribuição, mais os 60 de idade. O problema é a insegurança jurídica, porque hoje a regra é essa. Mas lembra que no começo do projeto de reforma da Previdência, eles já queriam colocar um tempo de contribuição maior. O tempo mínimo estava subindo para 25 anos. Mas aí, com muita briga, com muita barganha, se voltou para os 15 anos. Mas nada está certo com relação a isso. O próximo governante pode tentar apertar ainda mais as regras. O João Dória, quando se cogitava que ele fosse o próximo presidente, ele foi entrevistado sobre a reforma da Previdência e ele achou que 25 anos era pouco ainda para aposentar por idade. Ele, não, tem que ser um pouco mais. Então talvez ele tenha uma visão empresarial da questão, uma visão tão somente do lado econômico, esquecendo um pouco do lado social da questão.
Próxima participação, a pessoa também não quis se identificar, mas fala o seguinte: fui criada por meus avós. Meu avô chegou a falecer e minha avó passou a receber uma pensão. Alguns anos depois, minha avó também faleceu. Eu tenho o direito de receber a aposentadoria deles, no caso, uma pensão pela morte dos avós? Ela disse que foi criada toda a vida pelos avós. Os dois faleceram. A primeira questão, tem que saber a idade dela. Via de regra, pensões são só até 21 anos de idade. Então, se ela tem mais de 21 anos de idade, via de regra, como regra geral, ela não teria direito a nenhum benefício. Mas existe um precedente do Superior Tribunal de Justiça que, se esses avós tinham a guarda formal dos netos, ela poderia reclamar a concessão do benefício previdenciário para ela de pensão por morte, mas tem que ver qual a idade dela. Então, se os avós tinham a guarda, se de fato você conseguir provar que tinha dependência econômica com relação a eles, pode ser sim o caso de conseguir uma pensão por morte em decorrência do óbito, tanto do avô como da avó. Próxima participação, vem aqui mais uma pergunta. A pessoa se chama Conceição, mora em Jaboatão dos Guararapes, quer saber o seguinte: eu me aposentei em 2012. Eu tinha 53 anos de idade e 33 de contribuição. Fiquei ganhando um salário mínimo e continuei trabalhando. Me informaram que se eu trabalhasse 5 anos a mais, eu poderia recorrer para ganhar mais um pouco. Isso é verdade? Ela fala que só trabalhou 4 anos a mais. Tem o direito à revisão? Infelizmente não, Conceição. Como já foi colocado aqui, uma vez que você já está recebendo a aposentadoria, ela é irrenunciável. O que possivelmente falaram para ela na época foi a possibilidade da desaposentação, que infelizmente era a renúncia do benefício dela, ela implementava mais esses 4 anos e teria direito a um benefício melhor. Mas infelizmente foi julgado improcedente e na época, em 2012, ainda nem vigorava essa regra 8595 também. Então, certamente ela foi atingida pelo fator previdenciário. Próxima dúvida, não se identificou, mas fala o seguinte: uma mulher com 9 anos de contribuição e 60 anos de idade, pode se aposentar? Não, em tese não. Pelo menos por idade, ela precisaria ter 15 anos de contribuição. Agora, se ela está pagando atualmente e tiver acometida de um problema de saúde, ela pode tentar um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez perante o INSS, mas não seria aquele benefício programado de aposentadoria por idade. Para esse, precisaria de mais 6 anos de contribuição. Próxima participação, sem identificação, a pessoa gostaria de saber o seguinte: tenho 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Sou autônoma, posso pedir minha aposentadoria? No caso aí deve ser uma mulher, né? Mulher. Então, 60 anos de idade com 15 de contribuição, sim. Preencheu os 2 requisitos exigidos pela legislação atual. Então, ela poderia sim pedir a aposentadoria, solicitar o INSS. Próxima participação, Jones, que mora em Olinda, ele quer saber o seguinte: existem pessoas que se aposentaram por invalidez, mas sendo que no decorrer dos anos essas pessoas possuíram aptidão ao trabalho. Essas aposentadorias, elas podem ser revogadas? É o pente fino que está acontecendo. Exatamente, né? é a chamada Operação Pente Fino. Agora, em 2018, cerca de 1 milhão de aposentados por invalidez que estão sem fazer perícia há mais de 2 anos vão ser convocados pela Previdência para fazer a reavaliação dos requisitos, para saber se continua inválido ou se recuperou a capacidade e pode voltar a trabalhar. Um ponto que eu chamo a atenção, Valdson, que é muito importante colocar, é que se você está aposentado há mais de 5 anos, e mesmo que o INSS te conceda a alta médica e diga, você pode voltar para o trabalho de imediato, você tem direito a continuar recebendo a aposentadoria por mais 18 meses. Durante os 6 meses iniciais, 100% do valor da aposentadoria. Entre o 7º e o 12º mês, 50% do valor da aposentadoria. E do 13º ao 18º, 25% do valor da aposentadoria. E o mais importante, se eu realmente tiver alta médica, reúno condições para o trabalho, mesmo continuando a receber a aposentadoria durante esses 18 meses, eu já posso voltar a trabalhar. É uma das poucas exceções que permitem estar aposentado por invalidez e já retornar ao mercado de trabalho. Engraçado que a gente estava falando sobre isso um pouco antes do programa começar, né? Ok. O Jones ainda pergunta o seguinte: ele quer saber se é verdade que um político aqui no nosso país, após 2 mandatos, ou seja, 8 anos, ele já pode se aposentar?
Depende muito, essa não é a regra geral. Já existiu essa regra no passado e alguns estados ainda permanecem com essa regra. Há situações, por exemplo, em Santa Catarina, de um vice-governador que virou governador durante 26 dias e que até hoje recebe uma aposentadoria de ex-governador. Olha, ele governou durante 26 dias tão somente. Aqui em Pernambuco, até a década de 80, bastava ser governador por um mandato que garantiria uma aposentadoria de ex-governador para o resto da vida. Aqui já foi abolido, mas quem se aposentou na vigência da legislação que permitia tão somente um mandato, realmente vai continuar a receber aposentadoria vitaliciamente. Próxima pergunta, Sandra que mora em Casa Amarela, fala o seguinte, gostaria de saber, ela tem 23 anos de contribuição e está com 48 anos de idade. Nessa nova lei, né, se aprovada, eu tenho que esperar completar 60 anos para me aposentar? 23 de contribuição, o mínimo é 15, né, mas ela tem 48 anos de idade. Se a reforma for aprovada, ela vai ter que esperar completar 60 anos para se aposentar? Vai ter uma regra de transição, né? No caso, eu acho que a idade seria 62, não é, Almi? Isso. A idade final seria 62 anos de idade, mas só em 2036. Então, a mulher, a partir de 2020, se passa a reforma da Previdência, ela já precisaria de uma idade mínima de 53 anos. Isso vai crescendo a cada 2 anos. 2022, 54. 2024, 55. Até chegar a 62 anos em 2036. Então, vai ter que observar qual a legislação que vai ser aprovada para verificar qual a idade mínima que ela vai precisar observar. Agora, lembra você, Valdson, só se eventualmente passar a reforma da Previdência. Se não passa, ela aposenta daqui a 7 anos, quando fizer 55. Guilherme de Piedade quer saber o seguinte, o tempo mínimo de contribuição para ter aposentadoria integral? Integral, né? Hoje, o tempo mínimo para você ter uma aposentadoria integral, no caso da mulher, 30 anos. No caso do homem, 35. Agora, é importante frisar que a aposentadoria integral, ela tem a incidência do fator previdenciário. Isso é o que muita gente confunde. Só não vai ter a incidência do fator previdenciário se ele implementar hoje 95 pontos o homem ou 85 se for mulher. Ela é integral, você acha que você vai receber o benefício na integralidade, mas não é. Ela vai ter a incidência do fator previdenciário no salário de benefício. Então ela só vai receber efetivamente a integralidade se ela completar os 95 pontos. Essa nomenclatura de aposentadoria integral confunde muito, né? As pessoas chegam e falam, não, mas eu recebo integral, mas recebe, mas houve a incidência do fator. Hoje ela só livra o fator se ela implementar 85 ou 95, que vai virar 86 e 96 agora no final do ano. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, que eu quero chamar a atenção de você que está em casa, você que está no trabalho. É o momento de você parar tudo, porque eu vou falar a partir deste momento sobre saúde e também economia. Vou falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde tem a maior cobertura odontológica do Nordeste, mas não é só isso não. Na Ultramed você vai economizar muito dinheiro e é o que todo mundo está precisando, não é verdade? Na Ultramed você tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas, descontos de 60% em exames laboratoriais e também de imagem. E ainda tem descontos de 20% em óticas, 65% também em medicamentos nas grandes redes. Você também tem direito ao seguro acidentes pessoais e também invalidez, além da assistência funeral familiar. Todos estes benefícios estão inclusos no cartão da Ultramed. Então, ligue agora mesmo e faça o seu cartão. Ligue para o 3139 6262, 3139 6262. Ultramed é saúde ao alcance de todos. Agora vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um wafer de chocolate. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer uma sobremesa que eu tenho certeza que quem provar vai querer repetir. Creme de wafer com chocolate é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 3 claras,
250 gramas de chocolate meio amargo picado, 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de wafer com cobertura de chocolate ao leite e 100 gramas de wafer com cobertura de chocolate branco. O primeiro passo da nossa receita é bater as claras em neve. Enquanto as claras estão batendo, eu vou derreter o chocolate meio amargo no micro-ondas de 30 em 30 segundos. O chocolate já está derretido e as claras já estão em neve. Agora eu vou misturar o creme de leite ao chocolate e em seguida incorporar as claras. Após misturar bem, nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente 1 hora. O creme já está gelado, agora nós vamos misturar aos wafers com cobertura branca e de chocolate. Feito isso, você vai pegar uma taça, aqui eu estou usando essa taça, e vou colocar aqui dentro. Essa foi a nossa sugestão de sobremesa e até a próxima! Que dica deliciosa! A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia, você acessa e vai encontrar essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue falando de coisa boa. A partir deste momento, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos às dicas a partir de agora. Olha só, 2 vagas para psicólogo clínico. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.800 é o salário, 2 vagas para psicólogo clínico. Agora tem uma vaga para engenheiro mecânico industrial, uma vaga, exigência superior completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 5.000. Uma vaga para engenheiro mecânico industrial. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para chefe de cozinha, superior completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.748. Uma vaga para chefe de cozinha. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre aposentadoria. Vamos responder agora as dúvidas. Chegaram muitas perguntas e vamos conferir de quem é a primeira pergunta aqui no nosso telão. Almir Joaquim, de Paulista, tem 55 anos e quer saber o seguinte: dei entrada na minha aposentadoria em 2010. O INSS negou, dizendo que eu tinha 33 anos e 7 meses. Ele fala que entrou com recurso, mas não obteve êxito.
Em agosto do ano passado, eu dei entrada novamente, porém o INSS ele não quer considerar os 33 anos e 7 meses, apenas 35 e 4 meses. O que devo fazer? A dúvida do Almir Joaquim de Paulista, que tem 55 anos. Eu faço questão de responder pro Almir porque ele é meu xará, né? Então não tenho como me negar numa situação como essa. Almir, tua situação é simples. Não fica nervoso, não perde a paciência não. Se em 2010 tu já tinha 33 anos e 7 meses e trabalhou mais 8 anos de lá pra cá, era normal que você já tivesse agora 41 anos e 7 meses e não apenas 35 e 4 meses. Então se o INSS só quer contar 35 anos e 4 meses, você pede uma cópia do processo administrativo ao INSS lá de 2010 e faz um recurso administrativo para o próprio INSS dizendo, olha só, em 2010 eu já tinha 33, trabalhei mais 8, são 41. Como é que pode eu só ter 35 agora? Então, se mesmo assim o INSS não reconhecer o seu direito, aí você procura um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública e entra com ação judicial. O juiz certamente vai te dar razão na questão, porque foi o próprio INSS que tinha reconhecido 8 anos atrás 33 anos de contribuição. Ok. Dúvida respondida, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Maria do Socorro, da Imbiribeira, e ela quer saber o seguinte, tem 60 anos, ela nunca trabalhou com carteira assinada e nunca fez a contribuição. Sou procuradora do meu filho e vou com ele receber a aposentadoria dele. Meu filho é especial, eu posso me aposentar? Maria do Socorro, da Imbiribeira. Watson, mas certamente é mais um caso de um benefício assistencial, né? De um LOAS, né? Ela está falando que o filho dela é aposentado, ele deve receber um LOAS, não é? Então, assim, em tese, ela não poderia receber um outro LOAS. Ela nunca contribuiu para a Previdência, ela queria certamente receber um LOAS também. Como a gente já falou aqui anteriormente, em tese não poderia receber 2 benefícios, mas se ficar comprovado pela situação da casa, pela situação familiar, de que é necessário os 2 benefícios para a manutenção razoável da família, judicialmente pode ser que ela consiga. Administrativamente, certamente não. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação. Vamos seguir para a próxima dúvida. A pessoa não quis se identificar. Uma mulher de 65 anos que nunca pagou o INSS tem direito à aposentadoria? Eu vou voltar naquele assunto que a gente já conversou no começo, no meio e está trazendo agora na parte final. É muito importante distinguir o conceito de aposentadoria com de benefício assistencial. Aposentadoria é quando eu aportei alguma coisa, eu vou ter uma contrapartida, vou receber uma aposentadoria. Benefício assistencial, LOAS ou amparo social é quando eu não paguei contribuição previdenciária, mas eu preenchi uma idade mínima de 65 anos ou eu sou deficiente. Então, se eu conseguir provar que junto a uma dessas 2 situações eu também sou pobre, eu vou ter direito a um benefício de amparo social proporcionado pelo governo. Porque muita gente confunde com aposentadoria, porque ele também é salário mínimo. A diferença básica de uma aposentadoria para um amparo social é que esse amparo social ou LOAS não deixa a pensão por morte e não tem 13º. Mas aí não dá para confundir o conceito de aposentadoria com de benefício. Você pode reclamar sem dúvida alguma a concessão de um amparo social do governo junto ao INSS. Próxima dúvida, vamos ver de quem é a próxima participação. Walter Medeiros, de Olinda, tem 54 anos. Ele quer saber por que o vigilante que recebe a aposentadoria especial não pode continuar trabalhando se o INSS continua descontando. No caso do vigilante, ele recebe uma aposentadoria especial e a legislação proíbe de que aquele que é aposentado na modalidade especial continue trabalhando naquela profissão, certo? Naquele labor que ensejou a concessão da aposentadoria. No caso de vigilante, eu trabalho com arma de fogo. Ele pode continuar trabalhando em outra função e se ele continuar trabalhando em outra função, o INSS vai descontar a contribuição previdenciária sim, o que ele não pode trabalhar na mesma função. Só um esclarecimento naquela pergunta anterior, em que a telespectadora era representante, procuradora do filho, ela tem 60 anos, ela só vai poder pleitear um LOAS quando ela fizer 65. Ok, vamos seguir aqui, temos muitas perguntas através agora do nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte, eu recebo pensão por morte, caso eu venha me casar novamente, eu vou perder essa pensão? Vamos lá, tem que saber que pensão por morte é essa que ela recebe. Se for de um marido que eventualmente veio a falecer e ela tiver um novo relacionamento, tiver um companheiro, um novo marido, se ele vier a falecer, ela vai poder escolher qual dos 2 benefícios é mais vantajoso para ela. Mas, em regra, o fato de você contrair um novo matrimônio, por si só, isoladamente, não é motivo para a cessação de um benefício. Que não vai poder receber pensão de 2 maridos. Você vai ter que escolher, se o segundo também vier a falecer, qual o benefício mais vantajoso.
Temos aqui outra participação. A pessoa diz que o irmão tem 61 anos de idade e tem um problema sério de saúde, né? Estava no benefício, mas o INSS cortou o benefício. Mas ele passou por uma junta médica designada pelo juiz e a junta, por unanimidade, julgou que ele não tem mais condições de voltar ao trabalho. Mas o INSS continua negando o seu direito. O que fazer nesse caso, né? De descumprimento da lei pelo INSS, ele fala assim, o problema dele é na coluna. A junta médica, por unanimidade, diz que ele não tem condições de trabalhar. Certamente, eu não sei qual é o benefício que ele recebia, se eram LOAS ou se era um auxílio-doença, do tipo, mas assim, se ele falou com a junta médica designada pela justiça, me parece que ele passou por uma perícia judicial, que já existe um processo, né? Teoricamente, o INSS teria estado descumprindo uma decisão judicial. Aí, se ele tiver o advogado certamente vai comunicar ao juiz, mas eu acho que ele deve ter passado pela junta do INSS. Eu acho mesmo. O que pode ter acontecido é o seguinte, quando ele fala de unanimidade, já me vem na cabeça que, como Eliseu colocou, ele entrou com um processo judicial, teve uma perícia médica, a perícia foi boa para ele, o juiz deu o direito para ele, o INSS recorreu. Quando chegou na turma recursal, que é o colegiado de juízes que julgam os recursos interpostos pelo INSS, por unanimidade ele ganhou. Foi mantido o direito a voltar para o benefício. Só que o INSS ele adora recorrer. Então o INSS pode ter recorrido para Brasília agora para tentar discutir novamente o direito à ausência dele. É importante procurar o advogado. A gente está falando com base aqui em suposições. Não dá para entender perfeitamente qual o caso concreto, porque é uma carência de elementos. Outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas fala que tem 57 anos de idade e trabalha há 37 anos como vigilante. O INSS negou a aposentadoria especial. Ele recorreu da decisão lá mesmo, né? Ele tem vários PPPs que falam. Chegou a carta negando novamente. Qual o próximo passo que esse telespectador deve tomar? 57 anos e 37 só trabalhando como vigilante. Próximo passo, procurar o judiciário, via advogado de confiança ou via a Defensoria Pública, né? Ele pode procurar um advogado, porque se ele tem 37 anos como vigilante, ele só precisava de 25 para se aposentar na modalidade especial. Ele tem um PPP, que é o documento que comprova, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que certamente está comprovando que ele porta arma de fogo, que ele estava exposto a perigo, a risco de vida. Então, o próximo passo, já que o INSS negou, é procurar o judiciário. Ezequias de Carpina pergunta o seguinte, quem recebe aposentadoria por um marido que faleceu, no caso, um parente dele, né? Recebe essa aposentadoria por um marido que faleceu, a pensão por morte. O INSS está convocando vários aposentados para a nova perícia. Nesse caso também, veja, corre o risco de perder essa quando a pensão por morte é decorrente de uma situação de invalidez, por exemplo, eu tenho 35 anos de idade, a título de exemplo, e eu sou inválido e recebo uma pensão do meu pai ou da minha mãe em decorrência da situação de invalidez. Então, essas pessoas podem sim ser convocadas pelo INSS na conhecida Operação Pente Fino. Mas se eu recebo uma pensão por morte, então somente em decorrência de um laço que eu tinha com o ente que faleceu, eu era companheiro ou companheira, nesse caso o INSS não está convocando. Só se houve uma situação de invalidez que justificasse a concessão da pensão, é que ela pode ser convocada para uma reavaliação dos requisitos para a continuidade dessa pensão por morte. A pergunta agora é do Walter, que mora no bairro do Jordão. Ele quer saber o seguinte, a gente pode recuperar o tempo atrasado de contribuição? O tempo que eu deixei de contribuir, no caso, um microempresário que nunca recolheu, pode agora recolher as contribuições atrasadas para tentar uma aposentadoria no futuro? Pode sim recolher em atraso. É muito comum que isso aconteça, as pessoas passam um tempo sem contribuir e depois procuram um especialista, um contador, para fazer o recolhimento em atraso. Aí, dependendo do caso, ele pode procurar o INSS, no caso do contribuinte individual, que no caso dele era microempreendedor, né? Individual. Ele pode fazer pela internet, no caso do contribuinte individual. O importante é ele procurar um especialista para que ele possa fazer a contribuição de modo correto. Só um complemento, o INSS, via de regra, Eliseu, ele costuma exigir a comprovação de que ele teve uma atividade na época. Então, por exemplo, eu estou pagando de 2010 até agora, 2018, e esqueci de pagar de 2000 a 2010. Na hora que eu procurar a Previdência, eu quero pagar agora, de uma vez só, 2000 a 2010, ele até permite, mas ele vai pedir que você
comprove que nesse período você tinha alguma atividade que vinculasse você à Previdência, sob pena de você não comprovando que tinha nenhuma atividade, eu estava só estudando para concurso, a INSS não permite. Mas se você conseguir provar que tinha alguma atividade que está meramente inadimplente, não tem problema nenhum, ele permite o pagamento da contribuição. Uma dúvida bastante comum, eu vou fazer essa, né, que responde a várias já. A pessoa não se identificou, mas fala que a mãe tem 60 anos de idade, nunca trabalhou e também nunca fez o recolhimento junto ao INSS. Pode se aposentar? Mais um caso de LOAS, né? Mais um LOAS. Ela vai poder requerer o benefício assistencial e se preencher os requisitos quando ela completar 65 anos de idade e for pobre na forma que a lei exige, ela pode pleitear um benefício assistencial, mais uma vez, não a aposentadoria. A aposentadoria é para quem contribuiu. Outra pergunta, meu marido tem 25 anos de trabalho e tem 25 anos de trabalho e 54 anos de idade. Ele já pode se aposentar ou falta mais tempo de trabalho? Falta quanto tempo ainda? Via de regra, o homem que não trabalha com insalubridade ou com periculosidade só se aposenta com 35 anos de contribuição. Então, se ele não trabalha com insalubridade ou periculosidade, faltam ainda 10 anos para ele poder receber a aposentadoria. Agora, se ele conseguir provar por meio de PPP que trabalhava ali com ruído ou com agente químico, aí ele pode ter essa aposentadoria antecipada. Outra participação, a pessoa fala que recebe um benefício, os pais dos filhos dela, né? Não são casados, moram no mesmo endereço. Vou me preocupar por conta... pergunta um pouco complicada, acho que foi o corretor ortográfico que atrapalhou aqui no final, mas ela fala que está preocupada. Eu acho que ela recebe uma pensão alimentícia, né? Está preocupada se ela pode perder, se ela vier a casar novamente. A pensão alimentícia é uma outra questão, né? É diferente de previdenciário, mas assim, a pensão alimentícia tem aquela história de comprovar a manutenção da necessidade. Então você está separada do ex-marido e você arruma um marido novo aí que tem um salário de 25, 30, 40 mil reais, o ex-marido pode chegar e dizer, olha, pera aí, a situação dela mudou, não é mais assim não. Então, claro que a questão da pensão alimentícia, você precisa comprovar a situação ainda de necessidade, mas logicamente o dever de manutenção dos filhos é independente. Então, se ela provar que continua dependendo, ela vai continuar a receber. E também o marido que paga vê a disponibilidade dele, né? Porque exato. Pode ser que ele tenha perdido emprego, alguma coisa. Ganhava bem, não está ganhando mais nada, está desempregado, crise econômica, ele pode tentar reduzir também ou até tirar completamente o valor da pensão. Mais uma vez, licença aqui aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa e vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você está planejando a sua aposentadoria? Olha só, 75% das pessoas que ligaram, participaram, responderam que sim, que estão planejando a aposentadoria. Que bom que estão pensando assim. 25% responderam que não ou que ainda não. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados, abrir espaço para as considerações finais. Dr. Eliseu Leite, advogado previdenciário e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Dr. Eliseu, muito obrigado pela participação. Considerações finais agora, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um lugar super agradável que a gente se sente à vontade de esclarecer as dúvidas da população. E fiquei muito feliz com a enquete de que a maioria está se preocupando e é para se preocupar realmente com a aposentadoria. Então, assim, fico à disposição para um próximo convite, uma próxima oportunidade. Tá aqui junto com você e do meu amigo Almir Reis. Muito obrigado, doutor Eliseu. Também queria agradecer ao doutor Almir Reis, ele que é advogado previdenciário e presidente da Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco. Doutor Almir, obrigado também. Considerações finais, fique à vontade. Valdson, aqui eu já me sinto em casa. Você é um grande amigo, um querido amigo, sua equipe é maravilhosa. É sempre um prazer participar do seu programa, que tem uma audiência incrível no estado todo. Então, precisando esclarecer dúvidas da população sobre direito previdenciário, não só eu, como Eliseu, como vários colegas podem estar aqui para ajudar as pessoas a escolherem o momento certo de requerer sua aposentadoria. Foi um prazer enorme. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!